Hoje eu trouxe vocês para se arrumarem comigo, enquanto a gente bate um papo. Ah, já se inscreve aí no canal se você não for inscrito. E deixa um like, né? Porque olha como que eu tô me expondo aqui. As minhas olheiras, tá? E só pra mostrar pra vocês, tô usando essa base aqui, ó, da Boca Rosa. Da Boca Rosa, já tá acabando, inclusive. Aí eu vou ter que fazer um milagre aqui. E aí eu quero experimentar uma base que eu tô vendo as blogueiras falarem tanto. Falei, eu quero ver se é boa mesmo, a tal de Hidrabene. Nunca vi, mas o pessoal fala que é bom. Não sei também quanto custa. Vou até fazer essa pesquisa hoje, se der tempo. Tem um monte de coisa pra fazer. Esses dias, eu queria comentar com vocês sobre uma situação que aconteceu ontem. Tava fazendo a devocional com meu filho, né? Nossa, gente, olha. Ai, meu Deus. Tava fazendo a devocional com meu filho e a gente tá estudando o livro de Juízes. Na verdade, a gente começou essa semana. E aí, a gente tá nos primeiros capítulos ainda, né? A gente tá nós terminamos o capítulo 4 ontem. E aí, no livro de Juízes, pra quem já leu, sabe do que eu tô falando. Mostra muito o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo, assim, muito rebelde. O ciclo sempre se repetia. O povo desobedecia a Deus, aí Deus castigava, aí durante o castigo, lá depois do castigo, o povo se arrependia e clamava por misericórdia. Aí Deus enviava um Salvador, libertava o povo, aí tinha um tempinho de paz e obediência, enquanto aquele líder estava ali junto com o povo, enquanto aquele Salvador ainda estava ali. Os anos se passavam, essa pessoa morria, aí o povo caía de novo em desobediência. E esse ciclo foi se repetindo, né? No capítulo 3 e 4, isso aconteceu acho que 4 ou 5 vezes, num prazo assim, tipo, primeiro foram... eles viveram lá 40 anos de paz, né? Aí o líder morreu, depois veio mais 80 anos de paz, aí o líder morreu, o povo desobedeceu de novo. Enfim, foi sempre acontecendo esse ciclo. E aí o Henrique falou pra mim assim, meu filho, falou assim: nossa, mamãe, como esse povo é burro. Como esse povo é burro, né? Que povo desobediente. Tá vendo que vai dar tudo errado, que Deus vai se irar e vai castigar, e o povo continua desobedecendo. Nossa. Aí eu falei pra ele assim, então, eu concordo, o povo burro, mas a gente é igualzinho, a gente não é melhor do que eles. E aí, isso me fez lembrar uma frase, eu tava pensando nisso hoje, ontem eu não lembrei, ontem eu fiz uma aplicação lá com ele, né, eu trouxe isso pra nossa realidade, porque a gente é assim, desde crianças, a criança, se não fosse assim, a criança, por exemplo, ela fazia uma coisa errada, ela levava uma bronca, às vezes um castigo da mãe, do pai, depois ela não fazia mais, só que ela sempre faz, e a gente continua fazendo. Por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Eu tava lembrando de um post que eu vi esses dias, nessa semana não, já tem uns dias já. Eu vi um post de um pastor, um pastor muito querido, inclusive, e aí ele postou uma frase que era de uma outra pessoa, não sei de quem que era a frase, não lembro o nome da pessoa, mas dizia assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E aí a resposta era o seguinte: isso só aconteceu uma vez, e foi porque ele quis, porque ele se entregou para isso. Não era assim exatamente com essas palavras, mas o que quis dizer? A única vez que aconteceu isso foi com Jesus. Porque, de fato, a única pessoa boa que existiu, que existe e existirá é Jesus. Porque eu não sou boa e lamento te dizer, você também não é. Porque se Deus retirar a graça dele, que faz a gente ter misericórdia, que faz a gente ter compaixão, que faz a gente ter o senso comum do que é bom, do que é ruim, do que é aceitável, do que não é. É Deus que coloca esse senso comum em todos os seres humanos, sabe? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Só que mesmo assim o nosso coração é inclinado a sempre fazer o que é mal. A gente tem sede de vingança. Se alguém nos trata mal, a gente quer retribuir com mal. Precisa pensar e fazer um certo esforço para que a gente não faça isso, né? Então, de fato, a única pessoa boa que existiu, que existe, que vai existir, é Jesus. Então, ele foi a única pessoa boa que, de fato, algo ruim aconteceu com ele. Mas ele quis, por amor a mim e a você, né? Então, assim,
Eu e você, nós somos como aquele povo lá de Israel. A gente não é melhor. E eu pude explicar isso pro meu filho. Falar, a gente é igualzinho. Então, se eles foram burros, a gente também é. Porque a gente também faz isso. Olha como Deus exerce a paciência dele com a gente todos os dias. E o mais impressionante de tudo é que Deus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas intenções. E às vezes a gente faz algo bom para as pessoas. Pode até ser que a gente tem boas intenções. Muitas vezes sim. Mas é por causa dele, não por nós. E principalmente quando a gente faz o bem para quem a gente gosta. Mas fazer o bem para quem feriu o nosso coração não é fácil. Sinceramente, você consegue desejar? Imagina você ter que servir alguém que feriu o seu coração. Você consegue fazer isso? E se você conseguir, é com pouco esforço ou muito esforço que você vai conseguir fazer isso? Pensa bem. E o que te faz pensar que você não precisa perdoar quem te feriu? O que te faz pensar que Deus, que é perfeito, é grande, ele não precisa de mim e de você, ele é autossuficiente e ele decidiu nos perdoar. E ainda entregou o próprio filho dele para morrer numa cruz, que é uma pessoa boa, que era alguém bom, perfeito, puro, para carregar sobre ele dores, pecados, tudo que você faz e eu fazemos, tudo que nós fazemos que não agradam a Deus. Jesus carregou sobre ele tudo isso. E aí, para poder perdoar você e perdoar a mim. Então, quem você pensa que você é para não perdoar aquela mulher lá que te aborreceu ou aquele cara lá que te fez mal, que te tratou mal, que mentiu para você, enfim, que fez alguma coisa que feriu o seu coração? Quem você pensa que é para não perdoar? Você e eu, nós somos exatamente como aquele povo de Israel. A gente não é melhor, a gente não é diferente, sabe? A gente pode até se arrepender hoje, mas amanhã ou depois, muito provavelmente, a gente vai fazer outras coisas que, de novo, Deus vai olhar para nós. E por amar, isso também eu falei isso pro meu filho. Por nos amar, o Senhor, ele nos castiga. Ele deixa, não por vingança, mas porque Deus é pedagógico, sabe? Para nos corrigir, para nos ensinar. Porque assim, o pai que ama, corrige. Igual a gente não corrige os nossos filhos, a gente às vezes pune os nossos filhos. Alguns pais dão couro mesmo, que eu não acho errado, eu acho certíssimo, porque a Bíblia fala que a gente não pode poupar a vara aos nossos filhos, né, para fazer ele voltar para o caminho. Tem crianças que não precisa chegar a esse ponto de bater. Tem criança que você conversando, pondo de castigo, fazendo ela pensar. Tem criança que isso já resolve. Tem criança que se você tirar o celular dela, você vai ficar sem celular em uma semana, também já resolve. Então, assim, de todas as formas, as correções, quando feitas por amor, é para que a criança volte a andar em obediência. Então Deus, ele também nos corrige, porque a gente precisa de correção. O pai que ama corrige. E eu pude dizer isso pro meu filho, sabe? Eu falei isso pra ele, porque há uns dias atrás ele também fez uma coisa que a gente não gostou e a gente deixou ele um tempinho sem celular e tal. Televisão ele só podia assistir com a gente, tipo filme, essas coisas assim, para que ele também pudesse refletir. Graças a Deus ele entende, ele não fica revoltado, também não adianta se ficar, né? Mas a gente pode mostrar e falar pra ele, a gente tem podido dizer, o pai que ama corrige. Se a gente não se importasse com você, a gente ia deixar pra lá, mas por te amar, a gente corrige. E, gente, corrigir os nossos filhos, educar um menino para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser um cidadão decente, para ser um homem honrado, não é fácil. Eu tenho certeza, eu não tenho filha, mas eu tenho certeza que com as meninas não é diferente. Eu sempre busco aconselhamento com a minha mãe, porque ela educou 3. Eu acho assim, todos os coros que eu tomei, nunca não tenho lembrança de que foi algum equivocado.
Todas as correções eu acho que foram justas, né? Eu trazendo a memória, foram correções justas e eu agradeço a minha mãe por cada coro, por cada cintada que eu também. Ai, foram justos. E então eu busco com ela aconselhamento, também busco na palavra de Deus e o Senhor tem nos abençoado. Não é fácil criar, formar um cidadão, formar um homem, formar uma mulher, sabe? É um desafio que nós... Mas é um desafio que nós pais temos e quando a gente pede a orientação do Senhor para proporcionar a educação correta para os nossos filhos, Ele nos ajuda, sabe? Quando a gente pede, Ele nos mostra o que está errado, onde precisa ser corrigido. A gente não pode ter preguiça e deixar de lado. Ah, ele tá quieto, tá lá no celular, deixa ele. Gente, esse celular é um perigo. Vai ver o que seu filho tá olhando. Vai ver lá nos grupos de bate-papo da escola. Vai lá no TikTok. Eu descobri esses dias que lá no TikTok tem bate-papo, eu não sabia. Meu marido, fuçando no celular do meu filho, descobriu que tem bate-papo. Esse TikTok é perigoso também. O que eles têm pesquisado na internet? Monitorem as conversas com os amigos, as figurinhas que ele tem salvo lá no WhatsApp dele. Olhem tudo, esse celular é um perigo. Os nossos filhos estão expostos a muitas coisas e o inimigo é sutil. O perigo está dentro da nossa casa. Na nossa época, na minha geração, a gente brincava na rua. O perigo era lá na rua. A malícia não era tanto igual é hoje. Que eu me lembre, a malícia assim, das crianças dessa idade, meu filho tá um pré-adolescente, ele tem 13 anos, né? Mas eu fico tentando trazer a memória, assim, na época dos amigos da escola. Eu tive um privilégio muito grande de ter sido criada no evangelho, sabe? Então, eu fui criada dentro da igreja, com os amigos, os meus melhores amigos eram de dentro da igreja. Eu cresci nesse ambiente, mas eu também tinha um bom relacionamento com os amigos da escola. A gente brincava na rua com a vizinhança, os meninos da vizinhança, e assim... não era tão pesado igual é hoje. A criançada de hoje tá muito mais maliciosa, tem muito mais maldade. Gente, é assustador as coisas que os nossos filhos estão expostos pelo celular. E a gente pensa, às vezes, que não é nada, que não, mas tá dentro de casa, não tem perigo. Vai lá, monitore todos os dias, se possível. Se não dá tempo de fazer todos os dias, pelo menos umas 3 vezes por semana. Pega o celular, não pode ter senha, se tiver senha, você tem que saber qual que é a senha. E vai olhar, porque o coração do homem não é bom. E já começa da criança. Criança não é pura, igual a gente ouve falar, criança é pura maldade, viu? Pronto, tô pronta pra viver, só vou passar um batom. Mas é isso. Orem com seus filhos. Quando eles saírem para ir para a escola, ore com ele. Pega seu filho ali, gasta 5 minutinhos, nem isso. Faz uma oração, sabe? Fala para ele, olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Seja luz. Que o Espírito Santo de Deus guie os seus pensamentos. Que o Espírito Santo de Deus acenda uma luz aí dentro de você, para você perceber quando você estiver falando ou fazendo algo que não agrade ao Senhor. Meu filho, Jesus, ele tem que brilhar na sua vida, sabe? Fale, ore com ele todos os dias, quando ele estiver indo para a escola. Ore, coloque os seus filhos na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus esteja na mente dele, no coração dele, nas ações dele, para que os nossos filhos procurem agradar ao Senhor. Só que assim, se você não faz isso, aí também é perda de tempo, porque os nossos filhos seguem os nossos exemplos. Então, mais do que orar com ele, que sim, é extremamente importante, mas é vigiar os nossos passos, as coisas que a gente fala. Porque a nossa boca deve ser para edificação. É isso. Deus abençoe você, sua família. Fiquem com Deus e até mais.